Pois é, nós estamos aqui com a nossa querida Mônica Hauck. Bom dia, Mônica. Tá animada para falar sobre pressão? Tô tá se sentindo pressionada? Tô cheia de pressão. Nós temos também aqui um tenente que, mostra, ele lida com muita pressão, né? O nosso tenente Carlos Alberto Alves, né, do Corpo de Bombeiro. Ele realmente lida com pressão o tempo inteiro, não é verdade? Um pouquinho por dia. Um pouquinho por dia. E a nossa querida jornalista Ana Paula Horta. Bom dia, querida. Só que antes da gente começar a nossa conversa, que eu sei que nós já estamos aqui coçando para fazer perguntas, nós temos o pessoal na rua que tem muitas perguntas para fazer, Mônica, e vocês têm que responder. Você se sente pressionada no seu trabalho? Por quê? Ai, é muita cobrança, essas coisas, né? Todo trabalho é assim? Não sei, eu acho que depende muito. O senhor acha que os patrões, eles cobram exageradamente produtividade por parte dos funcionários? Não, acho que todo mundo tem que trabalhar dentro do horário dele normal e não é, e como se diz, não é necessário ser forçado, não. Tentando dentro do horário certinho, dá para fazer o que o patrão pede, né? O senhor acha que o chefe pode cobrar produtividade assim demais, exageradamente dos funcionários? O senhor acha que isso acontece? Acho que cobra sim, mas eu acho que tem que haver uma proporcionalidade. Eu acho que o período especificado pela legislação está um pouco falho. Eu acho que deveria sim cobrar a produtividade, mas evidentemente com o retorno dessa produtividade. Não só cobrar, mas o retorno financeiro também. Tá? E o reconhecimento também, que não é ruim, não é? Claro, com certeza. Isso faz parte, né? Esse conflito entre o empregador e o empregado sempre existiu. Mas eu acho que tem que está havendo uma modificação e tem que modificar mais ainda. Eu acho que os dois, um depende do outro. Existe alguma época do ano que as pessoas são mais cobradas no trabalho? Eu acho que é época de final de ano, né? Por quê? Por causa da população, aumenta mais os clientes, aí a cobrança é maior. Ninguém escapa. Eu que trabalho no comércio há muito tempo, eu acredito que pelo menos no comércio a época de final de ano é mais cobrada. Quando seu chefe te cobra por metas, resultados no trabalho? Acho que é normal. Faz parte? Faz parte do trabalho. Faz para o funcionário render o serviço, né? Para ele próprio querer, né, se satisfazer, né? Querer crescer na vida. Não ficar acostumado, acomodado com aquele serviço básico. É bom ter um pouquinho de pressão, né? Como que você se sente quando você é pressionado no trabalho por melhores resultados? Bom, eu me sinto pressionado contra a parede, né? É muita cobrança em cima. Às vezes você faz o seu trabalho, dá aquele resultado, mas o seu superior, o supervisor, ou até mesmo o coordenador quer sempre cobrando mais e mais e mais de você. Aí chega a um certo ponto que você estressa, não fica bem no trabalho, acaba entrando em conflito em casa com a família e amigos e tudo acaba caindo, né? Pois é. E aí, Mônica, será que a pressão está exagerada ou as pessoas não estão sabendo lidar com essa pressão? As duas coisas. Primeiro, posso desenhar? Claro. Hoje eu trouxe um quadro pra gente fazer diferente, fazer um desenho. E até explica por que nós vamos trabalhar esse tema no seu quadro hoje. Primeira coisa, existe um quadro que são o que nós chamamos de tipos psicológicos, estados psicológicos. Eu tenho um nível de pressão que eu coloco ou não. Aqui eu coloco produtividade, vou pôr P de produtividade e aqui P de pressão. Tá? Aqui é a pressão. Peraí que eu vou virar só um pouquinho aqui para ficar melhor. Isso, vamos lá. Tá dando reflexo. Pessoal de casa, minha letra não é boa, tá? São dois P's. Só pra gente entender. Produtividade. Pressão e produtividade. Quanto maior... Aqui, ó. Pressão e produtividade. Quanto maior a pressão, aumenta a produtividade. Se eu aumento aqui, ó, quando eu tenho aqui baixa pressão e baixa produtividade, aqui o resultado é pequeno, certo?
Se eu aumento muito aqui a pressão, aqui eu tenho, nesse quadro aqui, ó, nesse cenário aqui, ó, eu tenho muita pressão e muita produtividade. Aqui eu tenho um extremo. Aqui é uma relação entre o equilíbrio. Baixa pressão e baixa produtividade, a pessoa fica numa zona de conforto. O que acontece? Aqui, tá? Aquele quadro onde a pessoa ela não se esforça, tá tudo bem, eu não cobro, mas a pessoa também, ela não, sabe? Ela não se esforça, sabe? Aquela pessoa assim, eu não me esforço para melhorar, mas tá tudo bem, ninguém me cobra. Nesse cenário, ninguém sai ganhando. Tem um segundo cenário, onde eu te cobro muito. O patrão, ele cobra muito, mas a pessoa também chega num ponto que ela trava, ela adoece. Nesse cenário, eu tenho um cenário de exagero. É o cenário onde as pessoas começam a adoecer. Você seria a pressão motivacional, então? Aquilo que te motiva a caminhar. O cenário é eu chegar no meio aqui. Existe uma curva aqui, ó, onde eu chego na metade. É o equilíbrio. Onde eu estou no meio do caminho aqui, ó, entre pressão, eu chego no meio do caminho, onde eu atinjo o auge entre a pressão e a produtividade. Seria então o equilíbrio, a pressão tem que chegar no equilíbrio. Então, nessa curva aqui, ó, eu estou no meio do caminho. Então, ela tem que existir a pressão, essa bolinha do meio aqui, ó. Eu estou no meio do caminho. E no meio do caminho, observe que eu estou no auge, tá vendo? Ó, a produtividade está aqui em cima. Então, eu chego na metade da pressão e no auge da produtividade. Quando eu chego no equilíbrio. Não adianta eu chegar no auge da pressão. Se eu chegar no auge da pressão, cai a minha produtividade. Como que o chefe vai perceber isso? O tanto que ele vai pressionar que é interessante para ele, é motivador. Porque as pessoas começam a paralisar. Se eu exagero na pressão, as pessoas começam o estágio de medo, de adoecimento, as pessoas começam a estressar, as pessoas começam a faltar no ambiente de trabalho, as pessoas começam a dar sinais. Então, nós temos um índice de absenteísmo. O que é absenteísmo? É faltar ao trabalho, é adoecer, é a dor de cabeça que começa a aumentar. São os sinais que as pessoas começam a dar no dia a dia. Então, tem que ter um equilíbrio. Sim. Entre a pressão. Então, eu quero até aproveitar. Vamos pegar esse gráfico. Eu quero perguntar para os nossos convidados. Em qual ponto que vocês estão nesse gráfico? Para a gente, né, analisar e observar, trazer para a vida real mesmo. Sabe que eu fico pensando, Carol? Um bombeiro que já tem aqui o sangue A positivo na farda, a pressão já é grande, hein? Sempre mais. Vamos começar então com o tenente. Fala para a gente um pouquinho disso mesmo que foi falado e qual ponto que o senhor está hoje. Tá. Eu diria o seguinte, como eu te disse no começo, é um pouquinho a cada dia, existem momentos que realmente a gente está naquele pico máximo. É um atendimento de ocorrência com múltiplas vítimas, é uma situação de estresse que a gente realmente joga muita adrenalina no sangue, então a gente fica mesmo no pico. Mas também tem aquele momento que a gente está aquartelado, aguardando um provável acidente, uma ocorrência, que a gente entra naquele momento de mais relaxamento. Mas até eu quero te perguntar isso, diariamente, então vocês vivem sob essa pressão? Porque a qualquer momento pode acontecer um acidente, exato. Então vocês estão ali concentrados, esperando uma notícia de um acidente para ir trabalhar. Já não é uma pressão também que vocês vivem? Sim, com certeza. Realmente é uma pressão, mas pelo fato de a gente estar diariamente nessa condição, a gente acaba se adaptando. Então é um nível de pressão aceitável, é uma condição que a gente já vivencia há vários anos, né? Então isso vai fazendo com que a gente suporte bem essa questão. De tal forma que quando dá ocorrência, aí o nível de adrenalina sobe, é a pressão máxima e vão para a ocorrência. E por que essa pressão maior, até é importante comentar, a sua profissão é uma profissão muito delicada, como a medicina que está lidando com a vida. E como é que fica essa pressão no momento ali do acidente? O que passa na cabeça de vocês? Um possível erro, por exemplo? Acho que a maior preocupação, não só na cabeça de um bombeiro, mas na cabeça de qualquer pessoa que estiver socorrendo não posso errar. Isso. Porque a gente sabe que as consequências daquele erro podem ser fatais. Então a gente pensa sempre, não posso errar e busca fazer sempre o melhor. Agora deixa eu estender a pergunta aqui para Ana Paula. Ana, a gente sabe que
preparado para uma pressão, a pressão já diminui um pouco mais, né? Porque é difícil quando a gente encara alguma situação que a gente não está preparado. Aí a pressão vai no ápice e você patina mesmo. Você, como uma jornalista, também trabalha com assessoria de imprensa, você contava um pouco pra gente, a gente vê que existem situações que você não está preparada, que são situações relâmpago, né? Por mais que seja um acidente, o bombeiro ele é preparado para todo tipo de ocasião. É claro que existem as eventualidades que acaba aprendendo um pouco mais, mas é já preparado sobre o risco, tem que saber, não ter medo de altura. O jornalista é diferente. Aparece uma situação inusitada, como lidar com essa pressão, sendo que você não está nem preparado para aquilo? Um furo. Marcaram aqui você no programa e faltou, você tem que cobrir. Como é que faz, Ana? A gente tem que entender muito da pressão que o jornalista passa como assessora, né? E como jornalista também, eu já trabalhei como jornalista, a gente tem que administrar isso muito bem. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem em comum é a paixão pelo que faz. Né? Então, assim, quando a gente é muito apaixonado, acaba que aquilo ali, quando eu não tô, eu também tenho esse momento, né? A gente como jornalista vai noticiar o seu caso, né? O caso que um bombeiro vai cobrir e tal, então a gente está nessa tensão igual você. No momento mais tranquilo, a gente está tranquila, mas esse tranquilo não é bom para mim. Né? Eu quero é notícia, né? Então, assim, eu busco isso. Então, assim, um momento mais de tensão para mim é quando está mais tranquilo. Eu busco que seja um pouco não tão extremo igual você falou, né? Mas que seja um ideal. É uma pressão saudável, né? E é curioso o que a Ana falou, Mônica, eu queria que você ajudasse a gente nesse aspecto, porque é o seguinte, existem profissões que a pessoa quer pressão. Porque se não tiver pressão, não tem graça. Não, exatamente. Então, mas existem outras profissões que a pressão não vem pela paixão do que faz, mas pelo até um assédio moral por parte de quem está estabelecendo essa pressão. Às vezes, né, no telemarketing, que é aquela coisa que nunca é legal ter muita ligação no telemarketing. Você tem que sempre eliminar aquelas ligações. Qual a diferença de uma pressão sadia para uma pressão que não é tão boa assim? O normal, algumas profissões, elas precisam, alguns perfis precisam de pressão. Alguns perfis, por exemplo, o executor, se você deixar ele num ambiente saudável, tranquilo, rotineiro, você adoece. Por exemplo, se me colocar num ambiente de rotina, eu adoeço. Eu preciso de um ambiente com muita movimentação. Vai precisar de um bombeiro que você vai tacar fogo nos papéis. Exatamente. Se tiver tudo bem, eu vou adoecer. Então, eu preciso me colocar num ambiente onde as coisas acontecem o tempo inteiro. Exatamente. Então, você precisa colocar a pessoa certa no ambiente certo. Isso é uma premissa básica, né? E tem alguma coisa errada se nada acontece. A mesma coisa, na assessoria de imprensa, algo tem que acontecer. Isso é fundamental. Agora, o que a gente tem que ver é exatamente a diferença do saudável e do não saudável. Até olhando nesse gráfico, o que diferencia, né, por exemplo, o assédio moral, né, que é o que da pressão. A pressão no trabalho, ela existe e ela é saudável. Ter pressão no trabalho, né, ela existe, ela é saudável, ela te movimenta, te faz melhorar, te faz progredir. Agora, o que diferencia você sofrer pressão, né, por resultados melhores do assédio moral, por exemplo? É exatamente o adoecimento nas relações de trabalho. Agora, Mônica... Né? É você extrapolar o limite do que é certo, é você não ser ético com o que deve ser feito, é você extrapolar o que é certo na sua relação de trabalho.